Povo da Terra, boa noite. Sejam bem-vindos a esta edição 95 do Star Nation News. Esta noite eu os levarei à galáxia de Andrômeda para descobrir uma espécie fascinante, os OO. Eu também darei algumas atualizações sobre o plano de divulgação na Terra e também irei convidá-los a ouvirem o Príncipe Ea do Império Anar, que tem um presente para vocês. Este presente, como tinha pedido a ele há muito tempo, são os primeiros versos do Dayakura. Ele deu o Dayakura completo para mim, mas desta vez ele irá ler e explicar o primeiro verso, que consiste em 3 partes, e vocês ouvirão pela primeira vez Ea falando na linguagem Anar. Depois eu tenho uma grande surpresa para vocês, porque fiz uma pequena viagem em algum lugar, ainda não ao centro da galáxia. Torhan precisa reservar um cargueiro de transponder, essas longas naves tubulares, antes, mas eu fui a um certo lugar há 2 semanas para encontrar um amigo muito antigo. Deixarei vocês descobrirem isso, mas sem mais delongas, vamos embarcar numa viagem incrível. Apertar os cintos de segurança? Prontos? Ah, vai ser um dos bons este aqui. Acionar. Com relação à primeira diretriz, que se baseia nas leis cósmicas da evolução, um procedimento militar que preserva as espécies menos evoluídas das espécies mais avançadas sem interferir em sua evolução, o plano de divulgação na Terra sobre a presença e a existência extraterrestre não sofre atrasos. Está se seguindo um plano que é, de acordo com o que Torhan disse, genial, e está se desenrolando de forma dividida entre diferentes operações relativos a diferentes organizações. A Federação Galáctica de Mundos e a Confederação Intergaláctica continuam exibindo todas as noites, em todo lugar do planeta, suas naves espaciais. Você pode vê-las de qualquer lugar do mundo. Você não precisa organizar noites de OVNIs ou grandes eventos. Eles estão aqui o tempo todo. Você tem uma grade de naves que poderá ver no momento entre 2 a 4 naves por vez de qualquer lugar do mundo, então você só precisa olhar para cima. E abra seu coração para a frequência elevada, porque, considerando as naves da Confederação Intergaláctica, elas estão em frequência elevada. Então, se o seu coração estiver aberto e já estiver pensando numa frequência mais alta, você tem mais chances de vê-los sem camuflagem, porque seus sistemas de camuflagem, na maioria delas, são naves com camuflagem de frequência. Olhe para cima. Na Terra, a Aliança da Terra, que é a aliança de um exército terrestre do bem, um exército terrestre positivo, tal como a Marinha Americana, e agora algumas seções da Força Aérea Americana, sabe? É muito compartimentada e dividida em diferentes agendas, eu diria. E com a aliança da Federação Galáctica de Mundos, assim, a Aliança da Terra é responsável por divulgar as tecnologias de retroengenharia e a antiga cooperação entre governos e extraterrestres no passado, organizações boas e organizações menos boas, tais como os Greys e Draco-Reptilianos, como já aconteceu no passado. Todos esses ETs regressivos, Draco-Reptilianos e Greys, se foram. Em 2021, finalizando em 2022, as operações haviam expulsado desse sistema estelar os Greys e os Reptilianos. Então agora, só os extraterrestres positivos estão aqui. Na Terra você tem muitos híbridos,
infiltrados nos governos e em alguns altos escalões do exército, mas esses híbridos não detêm o poder absoluto, porque o cabeça da instituição, o topo da pirâmide, foi eliminado desde que os draco-reptilianos e os Greys foram removidos. Então, não há realmente nada a temer, apenas operações psicológicas, enganações, mas isso está tudo bem. Estamos agora ficando mais sintonizados e mais espertos e desenvolvemos o nosso discernimento para sermos capazes de ver o que as operações psicológicas são, tais como o projeto Blue Beam, inversão dos polos, mudança do Sol, tudo isso. Sim, a Terra está realmente se movendo para a quinta densidade, mas é um processo lento que não está causando nenhuma mudança drástica para a humanidade. Não há necessidade de estresse, pânico, estocagem de suprimentos ou medo. Isso tudo são operações do estado profundo para manter as pessoas sob o controle do medo, porque quando você instila medo numa população, você pode controlá-la. A Terra e o sistema estelar se moveram para uma zona de frequência mais alta desta galáxia, que é na média quinta densidade. Assim estamos nos ajustando, passando pela quarta e pela quinta. É um ajuste lento que vem primeiro da estrela, sempre, e depois se distribui para outros planetas. Agora estamos indo lentamente para estarmos no mesmo nível de frequência que, por exemplo, os Ahriel e outras espécies. Então, basta acompanhar a mudança. Não cedam ao conflito, pois comportamentos conflituosos são os paradigmas antigos. Revidação. O estado profundo quer nos manter lutando, divididos. Não nos deixemos dividir. Vamos compartilhar nossas diferenças. Quando a diversidade se torna infinita, é aí que a diversão começa. Opiniões diferentes, vamos conversar sobre isso, para que nos enriqueçamos mutuamente. Mas façamos isso sempre com respeito e educação. Tenho visto recentemente, na internet, a expressão de diferentes opiniões de forma desrespeitosa. Cyberbullying. Abuso. Isto não são conversas inteligentes. O que a humanidade deseja aspirar é para uma conexão que venha do coração. Vamos falar como os sábios anciãos que nós estamos nos tornando. Então agora, falando sobre essas sábias palavras, vou deixá-los na companhia do mais sábio dos sábios. Príncipe Ea, meu querido Ea, tenho presente para vocês. Aqui está pela primeira vez sendo ouvido sobre este planeta o primeiro verso do Dayakura. Estão prontos? Entre nós, os Anahim. O édito mais reverenciado é o Dayakura. O caminho da distância correta. Ele servia tanto como um voto espiritual quanto um protocolo cósmico, regulando todo o contato com civilizações cujo arco evolutivo ainda não havia alcançado os limiares da consciência mais elevada. Ao contrário da recente versão militarizada e mais procedural esboçada pela Federação Galáctica de Mundos, o Dayakura foi tecido a partir da metafísica, da cosmologia e de um profundo respeito pela evolução interna das espécies. Meu povo enxerga a evolução não como uma escada biológica, mas como o desenrolar luminoso de Tsuru Imesh, o campo da alma dentro de uma espécie. Assim, o Dayakura era menos uma lei, mas um pacto sagrado com a grande lei cósmica da evolução.
a inteligência autodirigida codificada no tecido do universo. O Dayakura surgiu durante os altos ciclos de Edinkara, quando os Anahim primeiro começaram a explorar e a elevar a vida planetária jovem. Após excessos e experiências iniciais, algumas bem-intencionadas, outras imprudentes, o Alto Conselho de Sábios de Uraeia declarou que guiar sociedades menos desenvolvidas exigia uma arquitetura moral muito mais profunda do que a política estratégica. O Dayakura foi, portanto, não apenas escrito, foi recebido. Ele surgiu durante uma cena com visionários que entraram em comunhão com o Madkala Kulam, a memória cósmica. O princípio que lhes foi revelado era simples. Intervenção sem o despertar interior é roubo do destino. Isto tornou-se a semente do Dayakura. Aqui está um trecho do primeiro verso do Dayakura, que contém 21 versos. Esses versos iniciais descrevem a grande lei da evolução como uma presença viva que precede a criação. Acreditamos que esta lei, o Irabu, não é uma divindade, mas a inteligência estrutural da qual toda existência emana. A primeira iluminação. Shaguru Shanu Zulum Nigzid Shanambona Shashu Urazumar Inasheti Shulam. Antes que a forma fosse moldada, antes que a mente despertasse, a grande lei se movia em silêncio pelo vazio. Isso ensina que antes da existência, da matéria ou da consciência, a grande lei já estava se movendo, estabelecendo o vetor do tornar-se. Inanish Peshu Melam Shakalunishe Kishara Shakakabu Itanaru. De sua respiração surgiram os caminhos de todos os seres, tecidos como fios de luz estelar através das profundezas. Isto afirma que o destino é tecido em todas as espécies no momento do nascimento cósmico. Ulshukashi Shiddu Shatarumi Shiddu Tamitu Shanapsharushu Ukinu. Nenhuma mão deverá se apoderar do caminho alheio, pois o fio é sagrado para a alma que o carrega. Isto adverte que interferir neste vetor inerente é violação espiritual. O significado geral resume-se como: a intervenção é um roubo da arquitetura divina. Eu tenho duas histórias encantadoras para dividir com vocês sobre as minhas viagens no espaço. Eu viajo fisicamente, sou teletransportada a bordo de naves, como sabem. Não pratico canalização, ou viagem, ou projeções astrais, ou biolocação, ou qualquer coisa assim. Para aqueles que não sabem quem sou e o que faço, isto é o que eu faço. Na minha última visita, semana passada, à estação de batalha onde Torhan Eredion, meu contato, está trabalhando, eu consegui fazer um passeio pela Alameda onde a seção comercial está e me encontrei com... Na verdade, eu fui abordada por um homem estranho. Bem, ele não era realmente humano, ele era de uma espécie que eu nunca tinha visto antes. Ele me contou sobre o sistema estelar dele, eu não consegui realmente decifrar o nome. De qualquer modo, não importava, entende? Você não se importa de onde vem quando vive na era intergaláctica? Você apenas se encontra com as pessoas pelo coração, e é isso que importa. Eu te conheço pelo coração. Não preciso saber de onde você vem, quem educou você. Entende? Eu só preciso conhecer o seu coração, e então eu te conheço.
Ele tinha traços faciais estranhos, muito estranhos. Sua pele era morena, mas muito enrugada, com muitos pedaços diferentes. E ele não tinha cabelo, mas tipo saliências na cabeça dele. Grandes olhos verdes. Grande, volumoso. E começamos a papear. E eu estava só olhando para o céu através da grande janela saliente. E nós apenas começamos a papear. Ele é altamente telepático. Ele faz parte da Guilda Galáctica de Mercadores. O nome dele é Arzonak. E ele começou a me contar coisas sobre mim, dos quais eu fiquei impressionada. E ele disse, é por isso que minha espécie é muito boa no comércio, porque nós lemos as mentes. E eu disse, eu sei que na Guilda Galáctica de Mercadores, vocês têm medidas para bloquear o acesso telepático condicional. E ele disse, sim, mas você não tem uma. Eu disse, sim, não tenho uma. Então ele podia ler minha mente e contar muito sobre mim. Era muito intuitivo. Foi muito esclarecedor. E ele foi realmente muito legal ter insights sobre meu passado, meu presente, meu futuro, que é muito promissor. E eu estava... E ele me disse algo que está ainda marcado na minha mente. Ele disse, qualquer coisa que você pede, você tem que pagar por isso. Mas qualquer coisa que você cria é gratuito. E então isso lhe traz benefícios. Aquilo foi tão profundo. Ouvir isso de um mercador da guilda. Isto, eu vou guardá-lo num canto da minha memória, porque aquilo foi realmente incrível. E é claro, Torhan chegou e eles se conheciam. E o quê? Vocês se conhecem? E Torhan disse, sim. Arzonak solicitou autorização para entrar na nave para fazer seu comércio. Então, eles se conheciam e batemos um papo e foi ótimo. E essa é minha vida. É isso que eu faço. Pessoas que encontro. É absolutamente incrível. Mas eu também me encontrei com alguém, um velho amigo. Ao longo das minhas viagens físicas, eu também vou lhes contar agora uma história que é real e verdadeira. Isso aconteceu, na verdade, no dia 11 de novembro. Eu tenho a autorização, depois de refletir sobre isto, vamos contar para eles ou não. E Alex Collier me retornou uma noite e disse, sabe de uma coisa? Vai em frente. Vamos impressioná-los. E calar algumas bocas. E então, vamos esfregar isso um pouco na cara de alguns. Eu concordo, mas é, acima de tudo, para compartilhar com vocês essa bela experiência. Obrigada, Alex, por me permitir falar sobre isso. Então, naquela noite fui levada a bordo de uma nave-mãe Zenatê. 11 de novembro de 2025. As naves-mães Zenatê são esferas gigantescas que expandem o espaço através de tecnologia de frequência, o que significa que a nave pode parecer muito menor do que realmente é. Eu nunca tinha estado em uma nave-mãe Zenatê antes, então eu inicialmente não entendi por que havia sido convidada. Foi muito especial para mim. E não conhecia nenhum Zenatê também. Eu vi uma vez uma dama Zenatê quando participei de um conselho, mas ela só me apresentou qual era a sala, e esse foi o único encontro físico com mulheres Zenatê no passado. E eu conhecia outro Zenatê, que está na verdade encarnado na Terra.
meu querido e velho amigo Alex Collier. Meu amigo é o emissário do Conselho de Andrômeda na Terra. Vocês sabem, eles têm um emissário por organização. E ele regularmente visita seu amigo Zenate Morenet. Morenet é um homem alto e elegante com pele e olhos azuis brilhantes. Ele é o almirante comandante dessa nave estelar. Eu certa vez vi Morenet através dos olhos de Anax, que se encontrou com ele durante intercâmbios diplomáticos entre o Zenate e o Conselho dos Cinco, mas nunca tinha encontrado com ele pessoalmente. Ele é muito alto, muito alto. Foi Alex que me recebeu, vestindo um macacão azul, e é sempre agradável e divertido encontrar um amigo da Terra, tão distante no espaço. Então Alex me guiou pelos amplos corredores sinuosos sobre um piso pálido que parecia respirar tênues pulsos de luz. O ar cintilava, cores fractais dançando como caleidoscópios etéreos, suspensos em movimento. O azul se transformando em magentas e depois se desvanecendo em prata. Cada respiração enchia os nossos pulmões com o aroma impossível de jasmim e ozônio, fresco e floral ao mesmo tempo. Quando conversamos sobre isso com Alex depois, no dia seguinte foi: "Você se lembra do cheiro?" Eu disse. Sim, sim. Uma mistura estranha de jasmim e ozônio. Ele disse: sim, é isto. Lembra-se do ar? Eu disse: sim, fractais de cores. E ele: sim. Oh, a conversa no dia seguinte foi incrível. E então emergimos numa vasta câmara onde piscinas de água estavam dispostas em bacias escalonadas, e cada nível estava captando luz de fontes invisíveis. A superfície da água ondulava suavemente, refletindo o teto acima. Uma arquitetura viva que parecia crescer em vez de ser construída. Suas curvas, orgânicas, refletiam com a luz o interior de uma concha. Reflexos dançavam sobre ela, quebrando-se em 1000 fragmentos de movimento que escalavam os contornos do teto antes de se dissiparem em iridescência. Podíamos ouvir as crianças Zenate brincando alegremente ao longe nas bacias, fazendo bagunça, brincando na água. Elas eram tão lindas. Sua pele azul cintilando com os reflexos da luz na água, suas risadas ecoando nos vastos tetos abobados. Era realmente lindo e a vegetação era indescritível. Novas espécies nunca tinha visto antes, com cores incríveis, e algumas eram um pouco fosforescentes, como no meu planeta natal. E algo estranho e bonito aconteceu. Eu estendi uma mão acima da água, e eu vi a água respondendo. Sem tocar na água, haviam anéis se espalhando para fora como ondulações, e era como se a água fosse tocada pelos meus próprios campos eletromagnéticos, e estava pulsando com meu batimento cardíaco. E a água estava pulsando como uma pequenina luz âmbar. Era realmente lindo. E o ar, fractais de cores no ar cintilavam. E estava se movendo como se fosse vivo e se curvando em nossa direção, parecendo curioso. O ar, a luz estava curiosa, e a nave era uma entidade viva. E então Alex sorriu, porque ele estava vendo a minha reação, e eu estava tipo... Ele estava tipo... Alex, tipo... desse jeito. E ele me disse...
Bem, você é parte do ecossistema agora. A nave reconhece novas consciências. Ela te dá as boas-vindas, ele me disse. Foi lindo. Eu sei que eu conheço o Alex desde a época das guerras de Orion, cerca de 300 mil anos atrás, no tempo da Terra. O tempo é diferente em diferentes partes do universo, da galáxia. E lembramos-nos de quando lideramos a rebelião da Liga Negra contra a tomada de poder dos Nebu, de centenas de sistemas estelares. Nós nos encontramos de novo, alguns anos atrás, e nos reconhecemos. Alex abriu o caminho para a nossa ascensão coletiva, liderando o exército para se erguer. Porém, ele foi impiedosamente alvejado pelos adversários da humanidade. Apesar de tremendos esforços para o silenciar, ele jamais vacilou. Ele se manteve firme em sua honra e integridade. Nós ficamos por ali, em perfeito silêncio, como dois grandes velhos amigos, ouvindo as crianças Enatê brincarem nas piscinas naturais. E o silêncio falou sua própria língua. Tínhamos completado a nossa missão. Os filhos da Terra estavam despertando. Esses seres extraordinários são consciências não encarnadas, plasmáticas da 12ª densidade. Sua estrutura plasmática é cristalizada em padrões geométricos de luz. Os OU são uma consciência coletiva que se comunicam de uma forma que transcende a telepatia, algo que os humanos da Terra ainda não experimentaram. Eles se originam de um sistema estelar triplo chamado Oshuri, na galáxia Megopei, também conhecida como Andrômeda. Mas eles não vivem em um planeta específico. Os Ous habitam o espaço e se alimentam da radiação estelar de suas 3 estrelas e do brilho contido no éter. Como uma consciência coletiva, os Ous são membros da Confederação Intergaláctica e participam de pesquisas científicas como parte dos Semeadores, um grupo de cientistas de 24 culturas intergalácticas diferentes. Qualquer coisa que você pede, você tem que pagar por isso. Mas qualquer coisa que você cria é gratuito. Star Nation News was brought to you by Elena Danan. Don't miss the latest news every Monday on Elena Danan's channel. Video directed by Stefzak.